Abre a tua Bíblia lá em Atos capítulo 1, verso 1. Eu quero ministrar uma palavra hoje sobre ativação Atos, a igreja em ação, que é o nosso tema do nosso jejum. Abre lá a sua Bíblia, Atos capítulo 1, verso 1. Atos capítulo 1, se você não trouxe Bíblia, você vai acompanhar conosco, mas se você trouxe Bíblia, abra a sua Bíblia. Se você trouxe Bíblia no seu celular, no seu iPad, no seu smartphone, ligue a sua Bíblia. Amém? Ou ilumine a sua Bíblia agora, né? Glória a Deus. Se você não tem Bíblia no seu telefone, entra na internet, coloca assim, Bíblia online, e abre a tua Bíblia. Atos capítulo 1, verso 1 diz assim: escrevi o primeiro livro, o Teófilo. Sabe, Teófilo é o escritor de Atos. Nós vamos fazer uma imersão em Atos. O escritor de Atos foi Lucas. Lucas era um médico e ele dirige ao livro de Atos a Teófilo. Você sabe, Teófilo significa, é uma junção de duas palavras, teo, que significa Deus, que é teologia, logia, estudo, teo é Deus, estudo de Deus, teocracia, Deus no centro, democracia, é Deus governando, e Teófilo, teo é Deus, e filo é amigo. Então, estou entendendo que Lucas escreveu para quem? Para os amigos de Deus. Fala para o seu irmão, você é um amigo de Deus? Então, Lucas escreve Atos para os amigos de Deus. Então, se você é amigo de Deus, Lucas escreveu o livro de Atos para você. Amém? Maravilha, a palavra de Deus é maravilhosa, né? E ele continua dizendo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Então ele escreve todas as coisas que Jesus fez e ensinou. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Presta atenção, Jesus já tinha morrido aqui, amém? Padeceu na cruz, amém? Depois Jesus apareceu para os discípulos, vivo. Que interessante, imagine você lá, Leandro, você lá cadando e Jesus aparece, vivo. Você ia sair correndo não, pensando que é assombração, né? Apareceu vivo. E aí ele fala assim, com muitas provas incontestáveis, sentou vivo, aparecendo-lhe durante 40 dias. Então Jesus ficou com eles, quantos dias? 40 dias. Isso aí foi uma pós-graduação do reino de Deus. Um mestrado, um MBA do reino de Deus. Jesus com os discípulos, 40 dias. Falando do quê? Do reino de Deus. Jesus falando das coisas que tinham sucedido e que haviam e iriam se suceder. Então ele fala assim, 40 dias falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém. Então Jesus comendo. Então se Jesus estava comendo, Jesus não apareceu em espírito, amém? Jesus apareceu o quê? Vivo. Jesus comer é tão bom, gente, eu entendo você. Por isso você tem que fazer jejum. Porque comer é tão bom que Jesus, ele morreu e ele voltou, ele quis comer ainda. Eu falei, vou comer mais um pouquinho que vai ser a última vez. Por isso que comer é tão bom, você passa uma luta tremenda com comida. Porque comer é maravilhoso. E ele falou assim, ficam aqui em Jerusalém, não saiam, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse eles, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaurares o reino de Israel? Então presta atenção, os discípulos eles estavam entorpecidos. Ele queria, você sabe que a crucificação de Jesus foi uma grande coisa, existia um fator político por detrás. E eles queriam restaurar o reino de Israel, porque os romanos tinham tomado Israel. Então eles queriam que Jesus viesse brigando, matando, e eles não tinham entendido o reino de Deus ainda. Eles perguntam, Senhor, é por hora restaurar o reino de Israel? Jesus responde no verso 7, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Aí ele diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra.
Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e a nuvem o cobriu dos seus olhos. Amém, queridos? Vamos orar? Feche os teus olhos, vamos orar. Coloque o seu coração diante de Deus. Você não veio esta manhã para receber palavras naturais, você veio aqui para receber palavra de Deus, em nome de Jesus. Pai, nós oramos nesta manhã, nós declaramos, Espírito Santo, toca o nosso coração. Nós declaramos que a sua palavra ela é viva, ela é real, ela funciona, ela tem poder para transformar a minha vida em nome de Jesus. Você pode levantar sua Bíblia assim, o seu celular, o seu iPad, repita comigo assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu amo o livro de Atos. Porque o livro de Atos é a igreja dos sonhos de Deus. Se Deus tem um sonho, a igreja de Atos é o sonho de Deus. É o modelo de nós sermos igrejas. E é muito pertinente eu falar de Atos, porque nós estamos iniciando aqui a igreja. E a igreja, existe um propósito em ser igreja. Talvez nunca lhe contaram, eu vou lhe contar hoje qual que é o propósito da igreja de Deus. Se existe uma igreja padrão, esta é a igreja, querido. Você sabe, nós vivemos um tempo onde muitas pessoas criticam a igreja. Eu amo a igreja. Eu amo a igreja. E você nunca vai poder criticar a igreja perto de mim. Porque tudo que eu sou, tudo que eu me tornei, um homem, um pai, um marido, foi quando, através de Jesus e pelo poder do Espírito Santo, a igreja me alcançou. A igreja me alcançou. A igreja do Senhor Jesus me alcançou. Eu me recordo, no dia 20 de abril, fez agora 18 anos que eu me converti. 18 anos, no dia 20 de abril. Eu me recordo o dia que eu entrei. Eu conhecia de Bíblia como você conhece de foguete, nada. E eu me lembro que alguém pregou o Evangelho para mim. E o Evangelho tocou todas as esferas do meu ser. O Evangelho, primeiramente, mudou o meu ser, a minha pessoa. Depois ele mudou a minha perspectiva de olhar para o mundo, de encarar as pessoas. Depois o Evangelho transformou a minha mente. A minha mente foi expandida, porque o Evangelho ele expande a tua mente. Paulo fala em Romanos capítulo 12, verso 2, que nós precisamos renovar a nossa mente. Para quê? Para que nós possamos experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Então não tem como você experimentar a plenitude de Deus se você não transformar a sua mente. A sua mente precisa ser transformada. Então, Paulo, ele diz isso por quê? Porque a nossa mente, ela foi corrompida pelo mundo. Então o Evangelho mudou a minha maneira de pensar, expandiu a minha mente, me tirou do casulo. Gálatas capítulo 5, verso 1, o apóstolo Paulo fala aos Gálatas que foi para a liberdade que Cristo te libertou e me libertou. Não viveis mais debaixo de jugo de escravidão. Você sabe o que é jugo? Jugo é aquele negócio que o boi andava, o jugo. Era pesado. Então presta atenção, o Evangelho te libertou, não tem peso. Se é peso, não é Evangelho, se é peso, é religião. Cristo, ele te libertou. Você é livre. Você é livre para amar, você é livre para perdoar, você é livre para viver, você é livre para servir a Deus. O Evangelho, ele te libertou, querido. Se você não é livre ainda, você precisa ter revelação do Evangelho. Então o Evangelho é maravilhoso. E é através de quem, queridos? É através da igreja do Senhor Jesus. Então presta atenção, meu irmão. Nós precisamos entender o que Jesus veio fazer aqui. Porque uma igreja tão poderosa como a igreja do primeiro século derrubou o Império Romano. O que haveria de acontecer? Então, Jesus reúne com aqueles homens 40 dias e começa a falar como eles teriam que viver agora. Acredita, como Jesus falou para eles, é a mesma maneira que nós devemos viver até hoje. Até hoje é a mesma maneira. Jesus já deu. Jesus já falou como nós deveríamos viver. Aqui está a palavra de Deus. Quantos creem que a palavra de Deus é verdade aí? Dá um glória a Deus aí.
Aí você aproveita e acorda o irmão que está do lado. A maneira como Jesus falou, como nós devemos viver, está aqui. Ele ficou 40 dias. Eu fico pensando, imagine, Pedro, Jesus 40 dias com os discípulos. Que coisa maravilhosa. E ele fala qual que é o assunto que estava sendo tratado. Ele ficou 40 dias falando do quê? Do reino de Deus. Isso aí é um MBA, uma pós-graduação intensa, uma imersão poderosa do reino de Deus. E eu penso que Jesus sentou com os discípulos e ele fala assim, mestre, como vai ser por aqui por diante? Ele fala assim, vocês têm que edificar a igreja do Senhor. E ele fala assim, qual será a igreja? Ele fala assim, a sua igreja vai ser a comunidade do amor. Então ele falou assim, então Tomé falou assim, mas mestre, como que eu sei que você é Jesus? A Bíblia fala que ele mostra, né, a mão com um cravo para Tomé. E eles sentam ao redor de Jesus e Jesus fala assim, então eu vou falar para você como vai ser a igreja do meu sonho. E aí Jesus fala, a igreja do sonho, do coração de Jesus. E é isso que eu quero falar. Qual que é a igreja do sonho, de coração de Jesus? Qual que é a igreja que nós devemos imitar? Pastor, mas nós não somos, nós não somos, nós não vamos ser, acredite. Se nós somos e vamos ser, eu não sei, mas nós temos um norte a seguir. Nós temos algo para olhar. Nós temos alguém para imitar. E essa é a igreja dos sonhos. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, nos versos a seguintes, os discípulos começam então a fazer o quê? A viver aquilo que Jesus tinha dito. Se Jesus falou as coisas discernentes ao reino, os discípulos começaram a viver. Então lá, no capítulo 2, abre sua Bíblia aí. Capítulo 2, querido, de Atos, verso 42. Capítulo 2, verso 42. Acontece que Pedro antes, ele prega, 3.000 se converte, porque agora eles estavam cheios de ousadia, cheios do Espírito Santo, e eles precisam organizar a igreja. Eles precisam fazer o que, irmãos? Começar a colocar em prática a igreja dos sonhos de Deus, de Jesus. Que eu penso que eles começaram a organizar dessa forma, por quê? Porque Jesus falou para eles, ó Pedro, faz assim, ó João, faz assim. E lá no verso 42, a Bíblia diz assim, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Então você vê, eles começaram a colocar em prática o quê? Tudo aquilo que Jesus tinha dito para eles nos 40 dias em secreto. Então, o modelo da igreja que está no coração de Jesus é o que está aqui na igreja de Atos. É aqui que está no livro de Atos. É o que Deus deixou para nós seguirmos. E ele continua dizendo no 43, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo tudo entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam do pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria, louvando a Deus e contando com simpatia, e todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, o que iam sendo salvos. Então eu quero falar algumas características da igreja do sonho de Jesus. Qual que é a igreja que Jesus ama? Qual que é a igreja modelo que nós temos que persistir e sempre lembrarmos? Primeira coisa que essa igreja do sonho de Jesus tinha, no verso 42 eles falam, eles perseveraram. Pastor, eles perseveraram no quê? Primeiro, na doutrina. Eles tinham, a palavra de Deus era ávida na boca dele. Irmãos, vivemos um tempo onde os cristãos não leem a Bíblia. Por que nós vamos fazer o jejum de Atos? Vamos ler um capítulo da Bíblia. Eu tenho que amar, muitos irmãos aqui nunca leu o livro de Atos. Você vai ter a oportunidade de ler Atos agora. É o melhor livro para nós lermos, é Atos. Por quê? Porque os evangelhos foram os evangelhos de Jesus. Atos agora é o evangelho da igreja, da nossa igreja. Então, eles tinham que a palavra de Deus, eles perseveravam na doutrina, no ensino, eles tinham uma visão clara. As pessoas chegavam, querido, sabiam como aqueles cristãos viviam. Qual que era o ensino, irmãos, que eles ensinavam? Eles ensinavam o ensino da cruz, o evangelho do reino. Qual que é o evangelho do reino? O evangelho do reino é o evangelho que Jesus ensinou. É o evangelho da cruz, do Cristo crucificado, de negar a si mesmo. O evangelho do reino é o evangelho que toma a cruz.
O evangelho do reino é que dá outra face, como o Rodrigo falou aqui. O evangelho do reino, sabe o que é? O evangelho do perdão, é o evangelho do amor ao fraco, é o evangelho, querido, da igreja que acolhe, que não expulsa. Esse é o evangelho de Jesus. Amém? Fala assim, esse evangelho que te apresentaram, fala para ele, esse evangelho que te apresentaram. Esse é o evangelho, querido. Deus nos colocou nesse lugar aqui para nós pregarmos o evangelho do reino de Deus. O evangelho do reino é que transforma as pessoas, que dá um norte. Eu não sei de você, irmãos, eu me converti com o evangelho do reino, a minha vida mudou. Quantos são convertidos aqui? Dá um glória a Deus aqui. O que é conversão? Às vezes sempre fica aqui que é conversão, né, Abel? Sei que tem empresa de transporte, é uma empresa multinacional, internacional, né? Internacional. O que é conversão? Você está em uma pista, você tem que convergir. Estou vindo aqui. Dá uma mudança de 360 graus? Sim ou não? Não é 360 graus. Vou te mostrar o que é 360 graus. Você está vindo aqui, você faz o quê? Convertir, 360 graus. Você continua ainda? É quantos graus? 180 graus. Você mudou de direção. Quando Jesus fala para aqueles discípulos, eles tinham que dar uma mudança de 180 graus. Esse é o evangelho, querido, o evangelho do reino. Amados, nós não podemos pregar um cristianismo sem profundidade, querido. Você sabe, o cristianismo, a palavra cristianismo vem da palavra seguidores de Cristo. Cristo, nós vamos seguir a Cristo. Como Cristo morreu crucificado. Se Cristo tomou a cruz, eu tomo também. Sim ou não? Se Cristo amou, eu amo também. Esse é o evangelho. Então eles perseveravam na doutrina. Na doutrina, querido, na doutrina de Cristo. Você sabe, você precisa conhecer a cruz do Calvário. O que aconteceu na cruz do Calvário? Você sabe que nós vivemos num lugar no Brasil. O Brasil é um país religioso. Nós somos um país laico, mas na verdade de laico nós não temos nada. Toda repartição pública que você entra, existe um crucifixo com a cruz, sim ou não? Escolas. Tem escolas com nomes de papa, de padre, e para mim isso é muito bom, viu? Não acho ruim não. Pode fazer o que quiser. Mas existe Jesus na cruz, sim ou não? Mas você pergunta para a maioria das pessoas, elas não sabem o que aconteceu naquela cruz. Pergunta aí para o seu irmão, você sabe o que aconteceu na cruz? De fato. O que aconteceu naquela cruz? Naquela cruz, quando Jesus foi crucificado, eu fui incluído na cruz e você também, amém? Todos os meus pecados foram incluídos na cruz, amém? E eu sou perdoado, sou livre no Senhor, amém? Você é livre. Agora, quantos são salvos aqui? Dá um glória a Deus aí para acordar o irmão. Você é salvo? Como você tem certeza que você é salvo? Sim, você tem, mas qual que é a certeza? Que você é salvo. O que te garante que você é salvo? Como você sabe que você é salvo? Por quê? É pela, vou te dar a dica, vai, já que você está, não é pegadinha não. É pela fé. É pela fé que você é salvo, sim ou não? Por quê? Você tem a fé que na cruz do Calvário, Jesus levou sobre você, morreu no seu lugar, agora você é salvo. Agora deixa eu falar outra coisa. Na cruz aconteceu duas coisas. A substituição era para nós morrermos, ele morreu. Mas aconteceu uma outra coisa poderosa na cruz. Que todos os nossos pecados foram inclusos na cruz. Então aconteceu o quê? A inclusão dos nossos pecados. Ai, os irmãos falam assim, pastor, eu não consigo vencer determinada área. Como que você sabe que é salvo? Você é salvo? É pela fé. Como você sabe que seus pecados estão todos perdoados? A mesma fé. Sim ou não? É a mesma fé, mas você só crê numa parte da obra da cruz. Você precisa crer nas duas partes da obra da cruz. Quando você crê nessa segunda parte, a sua vida é livre. Você serve a Deus com liberdade. O evangelho não é mais pesado para você. Por que muitos irmãos, eles vivem acusados dia após dia? Porque eles não entenderam o que aconteceu na cruz do Calvário. Primeira coisa, eles perseveravam na doutrina. Eles também perseveravam, a Bíblia diz, na comunhão, querida. O centro da comunidade, Jesus ficou 40 dias dando com eles e falou assim, agora vocês vão cuidar um dos outros. Comunhão ágape.
A igreja é a comunhão ágape. Eu sei, irmãos, eu sei que você pode falar assim, pastor, sabe, a igreja já me causou muito dano. Ai, é um monte de gente imperfeita. Ai, pastor, o irmão ali, pastor, me fez mal. Ai, na igreja tem um monte de gente pecadora. Deixa eu falar para você, bem-vindo, você é mais um deles. Mas presta atenção que eu vou te falar assim, eu não conheci nenhuma organização, nenhuma associação, nenhuma instituição como a igreja do Senhor Jesus. Não existe. Que ama de graça. Tem as suas esquizofrenias? É claro que tem. Porque é feita de você e de mim. Então Jesus fala, vocês vão precisar se amar. Então ele fala assim, persevera. Fala para o seu irmão assim, persevera na comunhão. O que é a comunhão, querido? O centro da igreja ágape, da igreja ágape, da igreja do amor, dos sonhos de Jesus, presta atenção, era a comunhão. Mas tem muito irmão que não sabe o que é comunhão, ele acha que a comunhão é só comer pizza e pão. Até rimou. Comunhão não é comer pizza e pão. Qual que é a verdadeira comunhão, Marcela? A verdadeira comunhão é que nós somos amigos, amém, queridos? E se você estiver triste, eu vou te consolar. Se você estiver desanimado, eu vou te encorajar. Mas se você quiser se desviar, eu vou ser bênção na sua vida. Eu tenho coragem de olhar nos seus olhos e falar a verdade. Essa é a verdadeira comunhão. Fala para você, irmão, você está preparado para viver a verdadeira comunhão ou não? Porque tem gente que não está preparado para viver a verdadeira comunhão. Ele acha que comunhão é só comer pizza e pão. Faz parte comer, Rodrigo? Claro que faz parte. Jesus estava 40 dias ensinando e comendo. Por isso que eu falo, irmãos, comer é divino. É tão divino que você exagera, aí você come além da conta. Comer é maravilhoso, mas presta atenção. A verdadeira comunhão não é só comer pizza e pão. Por que ele falou para nós perseverarmos na comunhão? Porque você vai precisar insistir para andar comigo. Por quê? Deixa eu te contar um segredo. Eu sou pecador. Te contei um segredo, você não sabia, né? E aí você vai ter que fazer o quê para andar com gente pecadora? Perseverar. O que é perseverar? Perseverar, irmãos, não é uma vez tentei, uma vez ligar. Você vai ter que insistir para ficar juntos. Conta essa história na era glacial, que a Terra foi acometida de uma temperatura muito baixa. Então a Terra foi coberta de gelo. E os porcos espinhos, fala para você, irmão, assim, você está nessa história. Os porcos espinhos começaram, a única maneira de eles viverem, Abel, é que se eles ficassem como? Juntinho, porque o calor humano, vou dar uma dica, um dia que você for lá escalar o Monte Everest, eu sei que você não vai, mas um dia se você ficar louco, insano, você quer ir, e se você ficar perdido lá na neve lá, abraça seu irmão bem juntinho assim, ó, que o calor do corpo vai proteger. Pensou, Abel, nós 2 dias assim, ó. E aí, mas o cara era porco espinho, Rodrigo. E aí o que começou a acontecer? Se espetar uns aos outros, sim ou não? E aí o que aconteceu? O porco espinho mais espertão falou assim, eu não dou conta de viver com o Abel não. Porque o Abel fica me espetando, o jeito de falar, o jeito dele viver. Porque o Abel nasceu numa cultura, né? Você é descendente do que, Abel? De dinamarquês. Como é o nome? Abel? Vestrup. Dinamarquês. Como eu dou conta? O cara é cultural, eu não. Sou descendente de baiano, falo mais que cotovelo. Abel calado. Não fala, mas presta uma atenção, parece coruja. Sim ou não? E aí pega um cara assim, o que vai acontecer? O meu excesso de palavra vai incomodar ele. Mas o excesso de silêncio dele vai me incomodar. Sim ou não? Que nem você no seu casamento. Sua mãe quer conversar, você quer conversar? De jeito nenhum. Dizem que mulher fala 30 mil palavras num dia. E se ela não falar, ela vai ficar com depressão. E homem que fala muito, fala 15 mil. Mas a única coisa que você não quer quando você chega em casa é falar. Homem quer calado, eu sou assim. Eu quero ficar quieto. Minha esposa acordou hoje de manhã, 7 horas da manhã, falando, ela, quer café? Eu falei, não. Tá tudo bem? Eu falei, tá. Eu falei, estou aqui me concentrado aqui, deixa eu caladinho, quietinho. Mas é assim, a vida é assim, mas o porco espinho quis sair.
e o porco espinho quis sair da turma. O que aconteceu com ele? Morreu do quê? De frio. Eu prefiro tomar a espinhada de alguns aqui do que morrer lá fora, o frio da solidão. Eu nunca vi uma pessoa que saiu da comunhão da igreja, e a vida melhorou. Nunca vi. E se pergunta para o seu irmão, você já viu? Compartilha conosco aí se você viu. Eu nunca vi uma pessoa que saiu da comunhão da igreja e o casamento melhorou. Eu nunca vi alguém que saiu da comunhão da igreja. Você já viu já, Rodrigo? Você que está há muitos anos. Eu nunca vi. Pelo contrário, toda vez que você encontra um cara que saiu da comunhão, não vou falar desviado, porque quem está desviado é o capeta, né? O capeta está desviado. Outro dia eu falei para o irmão, você está desviado. Ele falou assim, desviado está o capeta. Eu falei, só provou que está, porque respondeu desse jeito, está desviado. Não, o cara que respondeu desse jeito, sim ou não, Felipe? Não está desviado? Ficou nervoso. Eu falei, eu nunca vi. Você pode perceber, toda vez que você encontra alguém que está excluído da comunhão, não é desviado, é excluído da comunhão. Sabe o que ele fala? Primeira coisa, você não pergunta nada de igreja, sabe o que ele fala? Ô pastor, preciso voltar, hein? Por que ele fala isso? Vive acusado, ele sabe ou não sabe? Faltei, o irmão falta enquanto pastor não, ele fala, pastor, que vergonha, faltei. Ele sabe. Por que ele sabe? Porque foi colocado dentro dele o quê? A essência do corpo. Você é corpo de Cristo. Então lá em Salmos 133, a Bíblia fala que o Senhor ordena a bênção. Existe uma bênção na comunhão, querido. Existe uma bênção na comunhão. Então, a igreja dos sonhos de Deus é a igreja que tem a comunhão verdadeira. Irmão, desiste de viver uma vida sozinha. Primeiro sinal de doença do ser humano é que ele quer viver sozinho. Deus falou, princípio de todas as coisas, não é bom que o homem viva. Começou a viver só, começou a se isolar, está com problema, está com disfunção. Disfunção emocional, disfunção no ego e disfunção espiritual. Está com disfunção. Porque se Deus falou que não é bom que o homem vive só, é que o homem não nasceu para viver só. E o evangelho é o quê? É uns para com os outros. Amai-vos uns, qual que é os mandamentos da mutualidade? Talvez eu pregue isso algum dia. Os mandamentos da mutualidade. Amai-vos uns, perdoai-vos uns, magoai-vos uns. Mas você vai magoar. Jesus escreveu, né? Mas ele falou. Porque para perdoar uns aos outros, antes do perdoar, o que teve? A mágoa. Porque conviver, irmãos, desgasta. Por isso que Lucas escreveu, perseverar-vos na comunhão. Você tem que fazer força para perseverar na comunhão. Você tem que fazer força para amar irmão problemático. Você tem que fazer força para amar. O seu ego não quer amar. O seu ego só quer amar os fáceis de amar. Essa que é a verdade. E aí você gosta de andar com quem é fácil de amar. Então, irmãos, vou dizer para você, as minhas maiores experiências, tudo que eu me tornei hoje, presta atenção, foi porque eu me envolvi na comunhão da igreja. Eu me lembro que eu me converti no dia 20 de abril de 2001, fiquei maior, 18 anos convertido, nunca afastei do evangelho. Pelo contrário, eu acho que a minha fé é mais sadia do que era antes, porque antes tinha muita religião. E eu estou sendo liberto, no processo de desreligiação. Não tem essa palavra, inventei agora. Então, o que aconteceu? Eu morava aqui na Vila Formosa. Só que eu me converti numa igreja lá perto de Santo André. E aí eu falei para a pastora, eu trabalhava com lotação, eu tinha lotação, motorista de lotação. E assim, o ambiente era muito ruim, sabe? Falava muito na gíria. Meu casamento, quando eu me converti, eu estava me separando da minha esposa, nós estávamos reatando, e o meio era muito ruim que eu vivia. E aí eu falei assim, a gente precisa ir para a igreja, decidi, vou virar crente. Agora eu sou crente, vou virar crente. Você falou assim, vamos procurar uma igreja aqui, lá é tão longe. Eu falei, não, nós vamos lá naquela igreja. Vamos procurar uma casa. Ela falou, eu falei, não, já aluguei a casa. Aluguei, não faça isso. Eu fiz, mas você não faça isso. Eu mudei para lá, para perto da igreja. Por quê? Porque a comunhão estava sendo impedida. E aí eu fiz o quê? Fui morar perto dos irmãos. Foi a melhor decisão da minha vida. Foi a melhor decisão. Eu comecei a conviver com pessoas que começou a me influenciar. Porque você é a média das 5 pessoas que você anda. Se você só anda com gente
mediana, você vai ser alguém mediano. Se você só anda, gente, que critica a igreja, você vai se tornar um crítico. Se você anda com gente que não quer servir a Deus, as suas vontades vão ser dominadas em servir ou não servir a Deus. Tive que mudar. Então, por isso, mas eu tive que perseverar. A minha mudança, ir para um bairro que eu não gostava, alugar casa, eu tive que fazer o quê? Perseverar. Fez toda a diferença na minha vida. Fala para o seu irmão, a igreja dos sonhos de Deus é a igreja da comunhão ágape. É a igreja de você andar a segunda milha. É a igreja que você ama o irmão. Amém, querido? Terceiro, eles perseveravam aonde? Nas orações. Nas orações, querido. Sabe, falar de oração é chover no molhado, mas eu quero dizer para você, não há vida cristã sem oração. Quando você ora, pastor, quando eu oro, eu mudo a vontade de Deus? Não. A vontade de Deus é plena, soberana e é imutável, amém? É imutável. Pastor, então, eu tenho que orar para conquistar algo. Presta atenção, tem gente que ora para conquistar algo. Não, tudo já foi reservado para nós através da cruz do Calvário, amém? Pastor, então presta atenção, então para que eu oro? Para que eu oro? Gente, para que você ora? Para que você deve orar? Porque nós precisamos fazer as coisas com entendimento. Quando você entende as coisas, você faz com mais exatidão. Nós oramos primeiro, não para mudar Deus, mas para Deus nos mudar. Amém? A Bíblia fala que nós ficamos semelhantes com quem nós adoramos. Que nós somos transformados de glória em glória. Nós oramos também porque há resistências espirituais que precisam ser quebradas. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento. Então, para que você ora pelo seu filho, pelo seu marido? Porque às vezes ele está sofrendo contra-ataque do diabo. Por que você acha que o diabo está brincando? Nós estamos abrindo igreja e o diabo está brincando em rodar peão, empinando pipa, vendo a gente. Então nós oramos para quê? Para resistir o diabo. Tiago fala o quê? Resistir o diabo e ele... Como que você resiste? Orando, se posicionando, enfrentando ele. Tem alguém que está se levantando contra você? Resiste, ora. Ora. Resistir o diabo. Para que você ora também? A Bíblia fala que a oração é relacionamento. Amém? Oração é uma conversa. Uma conversa. Você gosta de conversar com quem você gosta, sim ou não? Você não gosta de falar? Desabafar. Você que gosta de desabafar, que desabafa para todo mundo, fica a dica aqui. Para de desabafar para todo mundo, vai desabafar com a pessoa certa, com Jesus. Fala das suas fraquezas, das suas crises, das suas imperfeições, dos seus anseios. E você chega para Jesus e fala assim, Jesus, é o seguinte, mano. Estou cansado pra caramba do meu marido. Estou cansado pra caramba da minha esposa. Me ajuda aí, cara. Pastor, mas não tem que orar assim. Mas não tem que orar. Eu me lembro, eu me converti muitos anos, né? E tem os irmãos que oravam assim, ó. Senhor, digníssimo, exaltado. Essa oração é de quem é amigo, de alguém íntimo? Você fala comigo assim, Marcelo? Quando você me liga, como você me liga? Fala aí, Rodrigo, como você me liga, você fala o quê? E aí, pastorzão, beleza, mano? Tudo certo? Você está diante de um amigo. Sim ou não? Como que você fala com um amigo? De igual para igual. Sim, sem religião. Então presta atenção, oração, o que é? Oração é uma intimidade entre duas pessoas que se gostam. Que se gostam. E que você quer ficar junto. E você tem prazer em estar junto. Então o que é orar? Orar é desfrutar. É como amizade. Desfrutar. Comece a enxergar a oração não como penitência. Ai meu Deus, tenho que orar agora. Enxergue a oração como alguém que está te esperando todos os dias. Você trocar uma ideia com ele. Você falar com ele. Uma comunhão. Senta lá, ajoelha, anda, deita. Alguém falou, pastor, toda vez que eu vou orar e ler a Bíblia, me dá um sono. Isso é resistência do diabo? Eu falei, não, filho, isso é preguiça e falta de disciplina. Ou não, quando você abre a Bíblia, Jackson, você acha que o diabo aperta a tecla modo sono? Não, por que você tem sono? Deixa eu te explicar por que você tem sono. Porque você para e fica em silêncio. O seu organismo é indisciplinado. Você ficou em silêncio, vai baixar o batimento, vai dar um soninho de leve.
Pastor, então não tem resistência espiritual? Claro que não. Pastor, o que eu faço? Ora andando. Quero ver você ter sono andando. Ora andando. Lê a Bíblia andando. Pastor, Deus ouve? Só não ouve de joelho? Não, você pode orar do jeito que você quiser. Se você der conta de ficar acordado, orar deitado, ora até deitado. Eu, se orar deitado, eu durmo. Então eu oro de pé, que aí eu não durmo. Amém? Então ele perseverou na oração. Outra, querido, característica da igreja dos sonhos, que Jesus nos ensinou. Havia temor, querido. Eles tinham temor de Deus, querido. Eles tinham, a presença de Deus era tão palpável. Sabe, eu não sei de você. Eu fui católico muitos anos. E você entra numa igreja católica, a primeira coisa que dá, o ambiente todo é um ambiente sacro, silencioso. Você pode vir agitado falando na porta, você entra na igreja, o que acontece? O negócio é feito para você cair a pressão, calar a tua boquinha, não é verdade? É o ambiente todo. Agora presta atenção, não que falar o ambiente tem alguma coisa com temor ou não, mas presta atenção. O que Deus quer que nós sejamos é que o nosso coração tem temor. Temor não é tremor. Temor é reverência a Deus. É você entender que Deus é santo. É entender que Ele é bom. Entendeu? É você não se desfazer das coisas de Deus. Sabe, vivemos um tempo hoje onde as pessoas desfazem das coisas de Deus. Ignoram as coisas de Deus. Uma outra característica, no verso 44, coloca para mim, Vinícius, no verso 44, a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Tudo em comum, um estilo de vida em comum. O amor era comum. As pessoas chegavam no meio deles e viviam valores da comunhão ágape. Presta atenção, irmãos. O camarada aceitava Jesus, começava a participar do meio, eles tinham algo em comum. Algo em comum, querido, é que eles professavam a mesma fé, eles viviam da mesma maneira. Eles professavam a mesma fé. Eles tinham a fé em comum. Então presta atenção. Nós como igreja, a comunhão ágape, a comunhão do amor, nós precisamos ter algo em comum. Nós somos o povo da cruz, nós somos o povo da fé, nós somos o povo da graça, nós somos o povo da inclusão, não da exclusão. Nós somos o povo, querido, presta atenção, que nós temos algo comum. Nós temos Cristo. O nosso falar tem que ser algo comum. O nosso viver tem que ser algo comum. Eles tinham algo em comum, querido, que era Jesus Cristo, querido. Eles viviam como família. Quarto, querido, característica da igreja dos sonhos de Deus. No verso 45, eles falam, supriam as necessidades uns dos outros, querido. Eles tinham um coração generoso. Você sabe, queridos, uma das primeiras características de quem foi tocado por Jesus, que foi salvo pela graça, que encontrou a graça, é que ele tem generosidade. Por quê? A generosidade, querido, é uma característica daqueles que foram perdoados, daqueles que deviam muito e foram perdoados. Na cruz do Calvário, existia uma dívida impagável, mas na cruz do Calvário, Jesus Cristo te perdoou. Como você se sentiria se alguém perdoasse toda a sua dívida que você tem? Todos os financiamentos, todos os carros alienados, cartão de crédito, limite, cartório, se você está endividado. Como você se sentiria se alguém chegasse e falasse, eu vou pagar tudo a sua dívida? Impostos, como você se sentiria? Muito feliz, sim ou não? Na cruz do Calvário, foi feito isso. Pagou toda a sua dívida. Tudo que você devia. Talvez você ache que você deve muito, mas a sua dívida era impagável. E aí, quando você entende isso, acontece alguma coisa dentro do seu coração. Você se torna grato infinitamente. Não porque Deus cobra alguma coisa de você. Deus não cobra nada de você. Mas agora porque eu reconheço, eu me torno uma pessoa grata. Existe uma diferença de você fazer porque tem imposição de medo
Alguém te ameaça, existe uma outra coisa, você fazer, porque agora você está amarrado por amor. Deus, ele fez tanto enviando seu Filho, que eu não consigo entender. Então, no nosso meio, querido, precisa ser o quê? Eles eram generosos e supriam as necessidades uns dos outros. Eles supriam a necessidade daqueles irmãos que precisavam. Irmãos, presta atenção. Sabe o que acontece? Sabe por que nós precisamos ser gente generosa? Porque o mundo precisa de exemplos de pessoas generosas. O que menos o mundo tem é gente generosa. Gente que reparte sem interesse. Gente que percebe a necessidade do outro, sem o outro pedir. Gente que doa sem troca. Você é uma pessoa generosa? Você doa sem troca? Você dá sem esperar nada em troca? Ou toda vez que você troca é trocando figurinha? Toda vez que você dá, você espera algo em troca? Toda vez que você dá um presente, você fica esperando naquela data aquela pessoa dar um presente para o seu aniversário. E o que é generosidade? É dar sem esperar nada em troca. A igreja dos sonhos de Deus, querida, era uma igreja que supriu as necessidades dos outros. Mas não é só necessidade financeira. Ele supriu as necessidades espirituais. Ele supriu a necessidade física, material, emocional. Deus nos enviou para esse lugar, meus irmãos, porque está cheio de gente que tem necessidades. E a maior necessidade do homem é a miséria da alma. O homem, existe uma miséria na alma do homem, que só a igreja do Senhor Jesus Cristo pode suprir. Existe algo tão precioso em nossas mãos, que só nós temos. Só nós temos, você acredita? Só nós temos. Alguém falou assim, pastor, aqui nessa região as pessoas não precisam. Eu vou dizer para você, precisa tanto quanto em qualquer lugar. O mundo existe uma miséria espiritual, que só a igreja tem essa chave. Falar para você tem um poder na sua mão. Falar para você tem um poder nas suas mãos. E, por último, vai lá, Dani, para mim. Eles faziam diariamente a sexta característica. Eles viviam diariamente. Diariamente era um estilo de vida. No templo, na casa, com alegria. No verso 46. Eles... Era a vida deles. Era a vida que eles tinham. Eles andavam no trabalho, era a vida que eles tinham. Eles estavam na rua, era a vida que eles tinham. Eles estavam na casa deles, é a vida que eles tinham. A vida que eles tinham na casa, era a vida que eles tinham na igreja. A vida que eles tinham no trabalho, era a vida que eles tinham na rua. A vida que eles tinham na rua, era a vida que eles tinham na casa. Presta atenção, cristianismo não é você ter duas vidas. Se você tem essa percepção que você tem duas vidas, não, aqui é meu ambiente religioso, aqui eu me comporto de uma maneira, não, lá eu me comporto de outra maneira, ainda você está cumprindo religião. Porque cristianismo, quando Jesus toma o seu ser, você não tem como separar mais, não dá para separar. Alguém me perguntou, pastor, não sei se você sabe, agora é bem moda nos Estados Unidos, os pastores mais de renome nos Estados Unidos, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo tipo um Big Brother da família dele. Os grandes pastores dos Estados Unidos. Então o que ele faz? Ele vive normal na casa dele, com câmeras filmando e projetando nos canais. Tem muito canal cristão lá. Eu fico pensando, se fizesse um Big Brother de nós, da sua vida, hein, Marcelão? Da sua casa. Não precisa falar, não precisa responder, não. Da sua, Adriano. Como seria, Jackson? Big Brother, da família... Como que seria? Seria um filme de comédia? Um filme de drama? Um filme de guerra? Sabe que é normal agora nos Estados Unidos, os grandes pastores estão fazendo isso. Alguém falou, pastor, alguém já morou na sua casa? Já moraram várias pessoas estranhas na minha casa. Várias, poderia citar aqui. Aí alguém falou, Deus me livre para botar alguém estranho na minha casa. Eu fiquei pensando nessa expressão. Deus me livre para botar alguém estranho na minha casa. Por que alguém estranho não poderia morar na sua casa?
Eu perco a intimidade. Não tem problema não, a intimidade você tem no seu quarto com a tua esposa, filho. Fica de boa. Não é por causa da intimidade. Você anda pelado na tua casa, você tem filhos? Sim ou não? Ou você anda? Quando você fazer suas coisas com a sua esposa lá, você tranca a porta, sim ou não? Para seus filhos não verem. Sim ou não? Mas por que você é louco de colocar o estranho na sua casa? O que essa pessoa quis dizer? Vamos tentar entender a frase. O que ela estava querendo dizer? O que ela estava querendo dizer, Dani? Que ela ia ver coisas que não poderia. Mas eu não estou vendo você, o Leandro, aqui? Então eles tinham, presta atenção, eles viviam, eles tinham um estilo de vida. A igreja dos sonhos de Jesus, irmãos, é crentes, tão cheios do Espírito Santo, que nós somos o que nós somos, é a minha parte, é a minha essência. Eu sou o que eu sou. Nós deveríamos ser o que nós somos em casa, nós somos aqui. Não, pastor, você está dizendo que... irmãos, é aqui você tem falha. Você não tem falha aqui, você tem falha lá. Essa é a igreja dos sonhos de Jesus. Diariamente fala de um estilo de vida. Não tem como. Nós estamos falando de Jesus, compartilhando as coisas espirituais aqui. Mas nós somos assim na minha casa, no trabalho. Nós somos assim. Quando você pega um carro, quando você está diante de um pecador, quando você está diante de alguém aflito. Acredite, o seu coração manifesta aquilo que está cheio. Eu falei semana passada, o nosso coração procede das fontes da vida. Se o seu coração está cheio de Jesus, vai manifestar, é natural. Eu converso com pessoas que só falam de futebol. Por quê? Porque o coração dele só está cheio do Corinthians. Pastor, tem problema de futebol? Claro que não, eu gosto de futebol, eu vou no estádio com meus filhos, frequentemente, não tem problema nenhum. Tudo tem seu momento, tudo tem sua hora, tem seu momento, amém? Mas se 24 horas você só fala nisso, tem gente que só fala de dinheiro, já percebeu? A roda do negócio dele é ganhar dinheiro, é dinheiro. Vai acabar aqui, ele vai falar de dinheiro. Ele está no jejum, a oração dele, pai, dá dinheiro. Ele está com a esposa, dinheiro. Ele está no serviço, dinheiro. Está na rua, dinheiro. Dinheiro é ruim, irmãos? Fala de besteira, dinheiro é bom pra caramba. E se você achar ruim, dá o seu para mim e vai ser feliz. Dinheiro é a raiz de todos os males, a Bíblia diz. Sim ou não? Não. É o amor ao dinheiro. É amar o dinheiro. Dinheiro é bom, irmãos. Dinheiro é a troca. Mas presta atenção, dinheiro é só moeda de troca. A terra nem pode ser cheia de dinheiro. Por isso que senão o Banco Central fabricava dinheiro e distribuía dinheiro. O que ia acontecer com a economia? Você conhece economia? Acabava, ia perder o valor. O que aconteceu lá na Venezuela? Dizem que para comprar um pão tem que levar uma maleta de dinheiro. Não vale nada o dinheiro. Então dinheiro é só uma moeda de troca. O que tem valor são outras coisas. Presta atenção, o dinheiro tem que ser uma moeda de troca para você e para mim. O que tem valor mesmo é tudo que Deus criou. Você usa o dinheiro só para comprar aquilo que Deus criou. Carro, Deus criou o aço, o ferro vem da terra, Deus criou. Comida, vem da terra. Tudo é da terra. Então presta atenção no que eu vou te falar. Tenha dinheiro, mas não ame dinheiro. Então você fala aquilo que você está cheio. Se você estiver cheio de Jesus, você vai compartilhar. Presta atenção, nesses dias de jejum, eu quero desafiar o seu coração, para você encher o seu coração de Jesus e da palavra de Deus. Quantos estão comigo nesses dias aqui, querido? Vou fazer a live 6 horas, você me acompanha lá, começa amanhã, 6 horas, segunda a quinta, pode ser no meu Instagram ou no Facebook. Nós vamos compartilhar. Por quê, pastor? Porque nós vamos abençoar. Eu penso que se Jesus estivesse hoje, ele ia usar as redes sociais. Sim ou não? Se naquela época ele arrastava a multidão, imagine agora. Ia ter bilhões de pessoas assistindo a live de Jesus. O maior youtuber que tivesse. Vamos usar. Mas eu quero desafiar nesses dias o seu coração ser alargado, a sua fé ser expandida.
Você tem experiência, a Bíblia fala que sinais e prodígios. Talvez você está precisando de um milagre. Que área da sua vida você precisa de um milagre? Talvez financeira, talvez espiritual, talvez no seu casamento. Você precisa de um milagre? Vamos colocar diante de Deus esses 28 dias, para Deus mover. Você precisa de portas abertas. Você precisa que Deus transforme o seu coração. Vamos nesses 28 dias. Faz quanto tempo que você não faz isso? Quanto tempo que você não volta o seu coração assim, verdadeiramente para Deus? Nesses dias de jejum, eu quero desafiar você a buscar a Deus como você nunca buscou. A você se entregar a Deus como você nunca se entregou. Amém? Quantos estão comigo aqui? Amém? Fique de pé no seu lugar, querido, em nome de Jesus.